Hoje, mais cedo, inclusive, a gente falou aqui sobre a situação de Campinas, Joel. Campinas vai, a partir de hoje à noite, fazer um toque de recolher bem rígido, com uma fiscalização bem ampliada. E amanhã, o prefeito de Campinas vai se reunir com outros prefeitos da região metropolitana, são 20 cidades, para decidir se eles adotam também o tal do lockdown. E isso tem que ser, de uma certa maneira, regionalizado. Muita gente, por exemplo, que mora numa cidade vizinha a Campinas, trabalha, na verdade, em Campinas. E essa migração de pessoas pode favorecer o vírus. E a mesma coisa acontece, por exemplo, no ABC Paulista. Muita gente mora numa cidade e trabalha em outra, ou ainda mesmo trabalha na capital paulista. Mas hoje os prefeitos do ABC se reuniram e tomaram algumas decisões em relação a medidas restritivas. A gente está em contato com o prefeito Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo, que encabeçou essa reunião que aconteceu hoje. Prefeito, boa tarde para o senhor e obrigada por falar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Oi, prefeito, bem-vindo. Boa tarde, Ana Paula, boa tarde, Joel, muito obrigado mais uma vez pelo convite, especialmente nesse momento que o que não falta é medo, mortos e dúvidas, né? E leitos de UTI, infelizmente. Então, me coloco aqui à disposição. Hoje nos reunimos aqui os 7 prefeitos do ABC, exatamente buscando aí visar medidas que possam proteger mais, né? Todo mundo prefere usar o termo ampliar restrição. Nós não estamos ampliando restrição, nós estamos ampliando a proteção. E o que ficou deliberado na reunião que terminou por volta de 13 horas, a partir do próximo sábado agora, todos os serviços essenciais estarão limitados a trabalhar até às 19 horas, então tem uma restrição a partir de sábado, e isso vai pelo menos também até o próximo dia 31. Então essa é a medida que foi decidida já entre os 7 prefeitos, a restrição quanto ao horário de funcionamento. Então diminui um pouco mais. Isso vai atingir postos de gasolina, lojas de conveniência, padaria, supermercados, sacolão, mercearia. Então todos estarão limitados a trabalhar até às 19 horas. A grande dúvida que paira é se nós iremos acompanhar a capital, onde o prefeito Bruno Covas anunciou a antecipação dos feriados, e isso vai impactar entre o dia 26 e o dia 4. Nós invertemos, nós preferimos oficiar os 7 prefeitos solicitando ao governo de São Paulo tornar, pelo menos a região metropolitana, ter um lockdown decretado. Por quê? Você não consegue, numa metrópole, tomar decisões isoladas. Não adianta eu aqui em São Bernardo decretar lockdown se as cidades do entorno e a capital continuarem funcionando. E por que esse papel tem que ser liderado, na nossa visão, pelo governo de São Paulo? Porque para ter um lockdown de verdade, você tem que seccionar o transporte coletivo. Se as pessoas continuarem andando, se deslocando, não faz sentido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós transportávamos, antes de retornar à fase vermelha, 130 mil passageiros no transporte coletivo diariamente. Esse número já foi 230 mil antes da pandemia. Agora estava em 130. Na fase vermelha, nós estamos transportando 108, 110 mil por dia. Então, quer dizer, mudou muito pouco. Se grande parte da atividade comercial está paralisada, por que ainda tem tanta gente se deslocando no transporte coletivo? Então nós estamos oficiando o governo do estado nesta tarde de hoje, pedindo para que ele sim decrete o lockdown para toda a região metropolitana e, se assim entender, para todo o estado de São Paulo, porque só ele tem o poder de paralisar trem, metrô e o transporte intermunicipal. Isso não é de competência dos municípios. Outras medidas são válidas. Essa antecipação do feriado é uma antecipação que pode dar certo, mas lembrando que no ano passado não deu. Quando antecipou o feriado ano passado, o momento era outro, o número de vítimas era outro, o sistema não estava colapsado. O que nós vimos foi uma grande preocupação dos prefeitos do litoral em não terem as suas cidades supercarregadas, porque virou um feriadão de lazer e não feriadão para proteger da pandemia. Então, nós, neste primeiro momento, preferíamos que fosse decretado um lockdown. O ABC vai aderir, caso o governo de São Paulo torne isso uma medida, e nós estaremos aguardando, então, a coletiva do governador na tarde de amanhã, como ele tem feito todas as sextas-feiras,
se eventualmente ele irá tornar mais restritivo as medidas daquilo que ainda está funcionando. Entendemos sim ser necessário neste momento uma restrição duradoura por um período. Entendo que um lockdown por uma semana, 10 dias, é melhor do que manter por meses o Estado na fase vermelha, que sacrifica muito mais o comerciante, a atividade produtiva, que já está em um estado muito deplorado. Caso o governo não tome essa medida do lockdown, nós iremos nos reunir novamente, os prefeitos, e assim aí avaliar a possibilidade de ir junto com a capital em ter a antecipação dos feriados, porém com mais restrições. Nós entendemos que apenas antecipar feriado sem você ser mais restritivo, nós temos que ter medida para que efetivamente as pessoas fiquem em casa. Então, toda medida tem que ter a clareza de que é com o objetivo para que as pessoas fiquem em casa. O sistema aqui no Grande ABC está colapsado, não há mais vagas de UTI, eu ainda tenho disponibilidade de leitos de enfermaria, não há mais leitos de UTI praticamente em toda a região do Grande ABC, como já foi anunciado também na cidade de São Paulo. Então, não dá para ficar aguardando, as medidas precisam ser tomadas. A que nós já decidimos é exatamente essa: a partir de sábado, as atividades essenciais, com exceção de farmácias, hospitais, sistemas de saúde, irão paralisar às 19 horas. Agora, prefeito, hoje teve uma entrevista coletiva do prefeito Bruno Covas também, né? O senhor certamente acompanhou, e mais uma vez ele foi questionado sobre o lockdown, mais uma vez ele falou que a prefeitura não tem essa competência, que isso aí tem que partir do governo do estado, né? Então, se houvesse uma decisão em conjunto entre ABC e capital paulista, provavelmente a capital pularia fora dessa história de lockdown. Na sua avaliação, está difícil o diálogo com o governador João Dória, com o Comitê de Saúde, para que se chegue a decisões como essa? O objetivo desse ofício é pressionar o governo justamente porque esse diálogo não está acontecendo? Porque para essa decisão precisa da polícia. Exato. Precisa da polícia militar. Não tem como fazer um lockdown até sem esse apoio financeiro, se for necessário, para ajudar as pessoas que vão ter que parar, né, prefeito? Olha, primeiro aqui destacar que foi importante a medida anunciada pelo governo de São Paulo ontem, pelo governador João Dória, exatamente de apoio às pequenas empresas. Então, ressaltar que isso é importante. Olha, com toda a clareza, eu não sou o primeiro a falar, nem serei o último. Quem tem que ser pressionado para decretar um lockdown nacional é o presidente da República e pôr o exército na rua. Porque teria que parar terminal rodoviário, teria que parar os aeroportos. A crise não está em São Paulo, a crise está no Brasil, claramente. Agora, nós vemos o negacionismo, palavra que virou moda no Brasil há anos, e o que, para nossa decepção, já ocorreu, a primeira frase do futuro ministro da Saúde foi deixar claro que ele é contra lockdown. Então, precisa apresentar. Eles, da República, precisariam mostrar qual a outra medida eles têm, porque eles não têm vacina para disponibilizar para a população. O que veio da AstraZeneca é ínfimo, não daria para ter vacinado 1% da população. E agora, aqui em São Paulo, não dá para depender. É claro que não dá para depender de um lockdown federal. Isso já está muito claro. Então, acho que não dá para a gente ficar discutindo isso. Infelizmente, as medidas que deveriam partir do governo central, independente de lockdown, elas não têm partido. Né? Mas agora aqui no nosso estado, o senhor está sentindo essa deficiência, não só acerca de lockdown, mas outras medidas. O senhor acha que está faltando uma coordenação melhor? Não, está indo bem. Bem, nós não estamos, né? Falar que está indo bem, eu vou parecer o líder do governo. Não tem nada indo bem. Com gente morrendo, cemitário cheio, faltando UTI, não tem nada bem. Agora tem o diálogo, e eu falo isso com tranquilidade. O governo tem nos auxiliado, tem dialogado. Agora, Joel, também está claro, está sendo dividido aí os desgastes. O governador João Dória amargou uma impopularidade enorme durante todo este ano. E está sendo, para mim está claro que ele está dividindo aí com os prefeitos as medidas que precisam ser adotadas. Se eu pudesse, como fez Ribeirão Preto, Araraquara, se eu tivesse numa cidade grande, mas que eu não teria cidades vizinhas que dividem por rua, eu já teria tomado decisão de decretar o lockdown. Agora, não nos compete num grande aglomerado urbano,
como é a Grande São Paulo, contemplada pelos seus 22 municípios, seria ridículo você decretar um lockdown, o sujeito ia sair de São Bernardo para ir fazer compra no Ipiranga, mesmo que todo o ABC entrasse em lockdown. Daí a necessidade do governo de São Paulo agir. E a nossa cobrança é pública, é efetiva, inclusive, na nossa ótica hoje, o transporte coletivo deveria estar limitado aos profissionais da saúde, que é exatamente decreta o lockdown, muda e cria restrições para o transporte coletivo e, desta forma, obrigar as pessoas a ficarem em casa, paralisando, inclusive, a atividade industrial. Está caótica a situação. Não tem mais aonde pôr doente, e eu falava agora com o nosso secretário de Serviços Urbanos, está começando a ter um outro colapso. Nós vamos ter um colapso no sistema funerário, o que é tão grave quanto ter o colapso no sistema de saúde. Eu já estou antecipando, vai ter problema. Hoje nós já sepultamos, no dia de hoje, quinta-feira, 3 vezes mais do que nós sepultamos num dia tradicional, num dia normal. Então, não dá para a gente se esquivar de tomar duras medidas, não dá para ficar pensando em popularidade nesse momento. Agora é hora de agir, é de tomar as mais duras e difíceis medidas para não ter um colapso generalizado. Nós já temos um colapso na saúde. Isso ainda pode não ser o pior. Nós vimos o ano passado o que aconteceu no Equador, em que corpos permaneceram dentro das suas residências durante alguns dias para serem sepultados. Nós não precisamos esperar que isso ocorra no nosso país e principalmente no estado de São Paulo. Prefeito, é claro que o senhor tem algumas informações de bastidores. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Sabino agora há pouco. O senhor deve ter interlocutores, pessoas dentro do governo do estado. O senhor acha que há possibilidade de amanhã, talvez, o governador do estado de São Paulo, Dória, convocar a entrevista coletiva e na coletiva anunciar o lockdown ou uma medida mais restritiva em comparação a essa que estamos vivendo hoje? Joel, se tem algo que a gente não precisa duvidar é que o governador João Dória tem coragem de tomar as medidas necessárias, duras e impopulares, mas ele tem coragem, porque a sua narrativa durante todos esses 12 meses foi de proteger as pessoas e, com todo respeito, foi o governador que hoje permite uma parcela da população ser vacinada. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito sim que o governador João Dória possa amanhã anunciar medidas de maior restrição. Essa é a minha leitura. Agora, prefeito, sobre as medidas que já foram implantadas aí na região, a gente viu, por exemplo, em São Bernardo, né, aí do lado, as medidas, principalmente durante a madrugada, serem muito duras, a fiscalização ser muito dura. Houve algum resultado disso? Algum resultado no sentido de inibir aglomerações, inibir festas, de pelo menos algum número dessas ações ter demonstrado algo de positivo? Olha, Ana Paula, teve sim. Tirando aquele episódio triste da semana passada, que foi à tarde, não foi à noite, que vocês reportaram, e eu pude, inclusive, falei com o Joel numa manhã logo cedo, que foi aquele evento que nós interceptamos e interrompemos as margens da represa Billings, aliás, com muitos menores, não tivemos nenhum outro. Este final de semana, nenhum pancadão registrado, nenhum distúrbio social, nenhum evento com aglomeração, e, para nossa alegria, um respeito enorme do comércio, principalmente na periferia da cidade. Então, o efeito surtiu sim, as pessoas entenderam, e aí volta ao que eu acabei de falar. Nós aqui suspendemos o transporte coletivo após as 22 horas. 22 horas passa o último ônibus. Quando você fecha o comércio, toque de recolher, blitz e não tem ônibus, você controla a cidade melhor. É mais prático você controlar. Ninguém tem dúvida que, se não for com restrições e um lockdown, ninguém tem capacidade, sem o exército, de pôr a população para dentro de casa. Então, por isso as medidas são necessárias e válidas. Aqui está funcionando bem, posso afirmar, e o morador de São Bernardo que me ouve sabe disso. Depois das 22 horas, a cidade está desligada. A cidade está completamente protegida porque as pessoas estão literalmente ficando em casas. Não tem evento clandestino, não tem balada, não tem pancadão, não tem baile funk. Pelo contrário, hoje tem o controle absoluto da cidade depois das 22 horas. Tenho certeza
que com um lockdown, isso nos permitiria fazer que pelo menos uma semana, 10 dias, nós colocássemos essa população sobre total restrição, dentro de casa, como muitos países do mundo já fizeram, especialmente a Europa, e pudéssemos diminuir a velocidade que o vírus e essa nova cepa tem infectado as pessoas, que é assustador. Assustador. Bom, vamos aguardar o que será da gente a partir da semana que vem. Prefeito, muito obrigado, viu? Um abraço para o senhor. Sorte aí, sorte para o senhor e para todos nós. Fique com Deus. Obrigada, prefeito. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Joel. Muito obrigado a todos aí do Grupo Bandeirantes. Uma ótima tarde.